Ah, e é? Vocês estão bem? Vocês não parecem estar muito bem. Vocês não gostaram do quarto? Ah, é, né? Vocês não sabem direito sobre o abismo, né? É, erro meu, foi mal. Pra deixar vocês mais tranquilos, vem cá, deixa eu contar o que eu venho estudando por um tempo. Contextualizando o que é basicamente o abismo, ele é uma dimensão que existe fora das dimensões. Ah, mas o que é isso? Simples. É uma dimensão que não consegue ser acessada, não consegue ser transitada por meios normais. Eu posso citar como um exemplo a grande árvore do mundo, Yggdrasil, que conecta todas as dimensões basicamente por uma porta. E é assim que você acessa ela, basicamente. O abismo não consegue se encontrar dentro da Yggdrasil, ela está fora da própria. Mas mesmo que não seja acessada assim, ela consegue ser acessada de formas bem estranhas, até de várias formas, mas a principal delas é com portais. Esses portais abrem rachaduras, basicamente, que são uma passagem direta para o abismo. Porém, eu já tenho que avisar que essas rachaduras são muito perigosas e podem causar um bom estrago se abertas no lugar errado. Durante minhas explorações, assim, pelo esse grande abismo, eu me deparei com várias áreas que são muito semelhantes com os níveis das backrooms. Para quem conhece as backrooms, esse maldito lugar. Mas elas não são atravessadas por uma porta ou coisa assim. Às vezes é um portal, às vezes você só atravessa, às vezes é uma rachadura que nem um portal. Mas eu categorizei ela como camadas. Essas camadas, elas são separadas assim e são algumas são mais perigosas que outras e mais difíceis de acessar do que outras. Tanto que esses rituais, essas rachaduras que são abertas em uma dimensão específica, na maioria das vezes ficam como camadas mais leves, mais superficiais, podemos dizer assim. Mas com isso dito, vamos começar pelo começo, né? Nada mais justo que começar pelo vazio, que não é nada mais, nada menos do que uma substância com várias propriedades diferentes. Ela parece ter uma espécie de consciência própria, o que é bem preocupante, principalmente se levar ao fato de que ela é bem agressiva, atacando basicamente tudo que se mexe, sempre tentando consumir tudo, seja o que chega perto, que não tenha afinidade com o vazio, ou coisas fora do abismo. Essa substância pode ser encontrada nos três principais estados da matéria, sendo sólido, líquido e gasoso. Mesmo que áreas com vazio gasoso sejam praticamente inexistentes. Em algumas buscas que eu fiz por aí, eu percebi que em alguns universos existia alguns cultos que cultuam tanto o abismo quanto o próprio vazio. Provavelmente uma espécie estranha de caracóis que usam magia, usavam na verdade magia de almas e aparentemente foram corrompidos pelo grande poder do vazio. Outro culto que eu percebi por aí é uma estranha ordem chamada Ordem do Abismo. Eu não procurei muito sobre elas, eu não sei muito sobre elas, coisa estranha. Até porque eu não fiquei muito tempo naquele universo. Mas pelo que eu entendi, elas residem aqui dentro do abismo, de alguma forma. Eu até agora não consegui encontrar muitos deles. E aparentemente estão buscando vingança por alguma coisa. Agora, com isso dito, a gente pode partir para as camadas. Pelo menos as que eu sei. Podem ter muito mais. As camadas superficiais são as mais fáceis de ser acessadas através dos rituais, como eu já disse, e são as que têm a maior variedade de vida, sendo encontrada em quase todo canto. Isso é até estranho.
Nessas camadas são presentes basicamente vazio líquido. Em algumas partes nem tem isso, porque são pequenas quantidades. E pelo que eu vi assim, mais por cima, ela é uma das poucas camadas que conseguem ter estruturas não naturais, ou seja, feitas por alguém, que são feitas diretamente dentro do abismo. O fim. O fim é a próxima camada que eu considero assim na lista de quão perigosa ela é. Periculosidade? Isso existe? Ah, sei lá. Bem, ela precisa ser acessada por um portal específico, não por rituais, essas coisas. Mesmo que eu tenha certas dúvidas sobre isso. Eu explorei bastante essa dimensão que leva diretamente para o fim. E eu até hoje não encontrei nenhuma receita, nenhuma forma correta de criar esse portal. Já vi tentativas falhas, mas aparentemente a civilização que criou esse portal simplesmente foi morta ou destruída de alguma forma. Essa camada é basicamente um aglomerado de ilhas flutuantes feitas de uma pedra amarela deveras estranha e as ilhas em si formam padrões circulares, um dentro do outro, que podem representar alguma coisa. Outro ponto a ser citado é que elas estão flutuando em cima de um mar de vazio gasoso, algo extremamente raro, como eu já disse. Ah, e nessa camada tem bem menos vida, seja vegetal, seja animal, mas parece ter tido civilizações inteligentes. Cinturão fragmentado dos ecos. Assim como a última camada, ela também é um monte de ilhas flutuantes, só que elas estão em cima de uma quantidade incalculável de vazio líquido, algo que não era muito visto nas outras camadas. A diferença principal que eu consigo encontrar entre o cinturão e o fim é basicamente que as ilhas são feitas à base de partes de universos mortos, ou seja, é basicamente um lixão multiversal. Além disso, as ilhas não formam padrões, e isso me complica bastante, tanto para encontrar quanto para mapear. As formas de vida aqui são basicamente vagantes que conseguiram passar de um nível para o outro, ou pessoas que nem eu, vocês, que conseguiram passar, cair aqui por algum infortúnio, podemos dizer assim. Ou talvez não, né? Terras mortas. Essa é a última camada que eu encontrei. Ela é basicamente uma terra aparentemente normal, só que bem mais acinzentada e morta, aparentemente. A presença do vazio aqui consiste, novamente, no vazio líquido, e ela equivale à presença de água em terras normais, ou seja, rios, lagos, até cachoeiras. O que é estranho ver um vazio se comportando como uma cachoeira. Uma cachoeira que te mataria se você chegar perto. Além disso, essa camada tem uma das formas de vidas mais perigosas e versáteis. Até porque é uma das únicas que tem. Elas basicamente caçam todo o resto. Por isso que a vida é tão escassa ali no meio. Agora, para falar sobre as criaturas, eu vou usar a mesma ordem que eu citei nas camadas, para que seja mais fácil de criar essa ponte entre as criaturas e as suas respectivas camadas. Pelo que eu vi, as camadas superficiais elas são separadas em subcamadas, até porque em uma parte eu encontrei criaturas que se parecem com insetos, acho que são. Em outras partes eu encontrei criaturas que parecem algumas humanoides, outras são bem mais bestiais e outras que não parecem nem criaturas vivas, mas elas são vivas e agressivas. Novidade. Outra coisa que pode ser citada é os tentáculos do vazio. E são manifestações do próprio vazio, da consciência dele, que tentam agarrar e dilacerar tudo que encontram. Além de ser as criaturas não individuais, mas as partes mais
comuns dentro do abismo. Uma menção honrosa para as criaturas que não são exatamente do abismo, mas que são controladas ou foram corrompidas pelo vazio. Outra criatura que não é exatamente uma criatura, e sim mais um evento paranormal, é as almas de quem meio que morreu ou foi corrompido por aqui pelo vazio, pelo abismo, que acabou ficando maluco e se transformou em criaturas. Eu não tenho muitas imagens, mas elas são estranhas, são como se fossem monstros. Alguns nem corpóreos são mais, alguns viram energia, mas a maioria se transforma meio que em fantasmas. As criaturas do fim, elas têm uma peculiaridade. Pelo que eu enxerguei, elas evoluem de forma extremamente acelerada, algo preocupante. Na primeira vez que eu visitei essas camadas, basicamente haviam dragões. Quando eu voltei lá, alguns séculos eu acho depois, tinha apenas um dragão e haviam criaturas altas, de uns 2 metros, 3 metros de altura, mais ou menos. Elas eram magras, tinham pele negra e olhos roxos. Ei, não olha pra mim assim não, eu não fiz nada. Talvez eu tenha pego umas formas de vida. Enfim, mas quando eu voltei lá por uma terceira vez, havia uma enorme variedade dessas criaturas. Aparentemente elas foram se modificando e agora habitavam um lugar muito mais vasto, com muitas outras coisas. Aqui no cinturão não tem muitas criaturas assim perigosas. Na verdade não existe quase criatura nenhuma. Tem eu, vocês, que nem eu comentei, algumas criaturas que vagam por aqui, encontram passagens entre camadas. Mas é basicamente isso. Além do próprio vazio, né? Que tá em todo lugar. As terras mortas. Essa camada, além das criaturas padrões do vazio, que são praticamente inextinguíveis, ainda existem outra espécie que é separada em dois grupos principais, como se fosse uma hierarquia. Eu nomeei essas criaturas carinhosamente de abissoformes. Basicamente, elas funcionam numa hierarquia em pirâmide, onde no topo tem as criaturas chamadas rainhas e na base os caçadores. Se vocês quiserem, futuramente eu especifico mais. Eu tenho alguns espécimes ali que os meus cientistas estão trabalhando um pouco, mas por enquanto só tenta manter a distância dessa camada. Mas bem, se vocês gostaram aqui do meu monólogo, basicamente, sobre as criaturas, sobre o próprio abismo em si, eu instalei aqui no meu quarto e em alguns outros lugares da base algumas caixas de comentários que vocês podem escrever e colocar o comentáriozinho ali. Por favor, muito respeito, claro, mas podem comentar. Talvez vocês tenham outras ideias. Às vezes querem que eu explore algum universo. Vai da criatividade de vocês. Se vocês gostaram, eu peço que vocês se juntem aqui na minha base, se juntem na casa. Tem um botão vermelho que vocês podem pressionar para se juntar. Se eu não me engano, está escrito inscreva-se. Vê aí se você já apertou. Se não, aperta. Se você encontrar outra pessoa que você saiba que vai gostar, que é exploradora, que nem eu, vocês, manda um convite para essa pessoa se juntar aqui. Espaço aqui é que não falta, né? E para acabar, se vocês gostaram, vocês podem colocar. Tem um botãozinho também em várias áreas que é um joinha, basicamente. No meu universo, não sei se de vocês também, mas no meu universo basicamente era um sinal de que você gostou, que você quer mais conteúdos como o que eu acabei de fazer para vocês. Então, até a próxima.